Olá, seja bem-vindo a Andando com Gigantes, vidas que inspiram. Você já teve que lutar com alguma instituição, talvez alguma organização, alguma instituição pública, pode ser uma câmara, pode ser, não é, uma junta de freguesia. Imagine o que é lutar contra uma instituição nacional. Imagine se ela fosse mundial. Mas hoje vamos pensar em alguém que teve que enfrentar uma das maiores instituições mundiais da sua época. Estamos a falar de Martinho Lutero. Lutero nasceu em 1483 em Eisleben, na Alemanha. Ele era filho de uma família com meios razoáveis. O seu pai era administrador de uma mina de cobre e queria que o filho se tornasse funcionário público para poder melhorar as condições económicas da família. Com 17 anos, Lutero estava na Universidade de Erfurt, onde ele era conhecido como tocador de alaúde, era bom músico, sempre foi, e também pensador. Os colegas o chamavam de o filósofo. E foi num regresso a casa, numa das ocasiões de férias, que ele foi apanhado por uma grande tempestade e, ficando com muito medo de morrer, ele fez um voto que, se escapasse vivo daquela tempestade, se dedicaria à vida monástica. E ele sobreviveu e realmente entrou no mosteiro, e com 21 anos, em 1505, ele estava participando de um mosteiro da Ordem Agostiniana. Ele era um monge muito dedicado, em alguns aspectos muito radical, na prática do jejum, nas orações, na autoflagelação. Tudo isto Lutero fazia para tentar alcançar o senso de segurança da salvação. Ele queria ter a certeza, a convicção de que estava verdadeiramente salvo, e ele esforçava-se tanto nas boas obras para isto. Em 1508 aconteceu um momento importante. Ele foi designado pela sua ordem como representante para visitar Roma, e ele foi com uma grande expectativa visitar a cidade santa, era o centro do mundo cristão. Naquele tempo o cristianismo já estava dividido em ocidental. A Igreja Católica, baseada em Roma, dominava a grande parte, digamos, do mundo cristão, e a Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa, a partir de Constantinopla. Mas ao visitar Roma houve uma grande decepção no coração de Lutero. Ele não encontrou aquilo que ele esperava, pelo contrário, ele voltou muito desiludido. Em 1512 ele terminou o seu doutoramento em teologia, e, subindo muito rapidamente, 3 anos depois ele era professor de teologia na Universidade de Wittenberg, e ele era responsável por 11 mosteiros da sua própria ordem. Nesta altura, duas coisas acabaram por contribuir para o que se passou. Por um lado, ele estava a estudar e a ministrar a carta de Paulo aos Romanos, e por outro lado, o pregador das indulgências papais, Johann Tetzel, passou naquela região. E as duas coisas chocaram de forma muito, muito clara. Enquanto Lutero estava entendendo a justificação pela fé, que a salvação vem pela graça e nós podemos ter total confiança e segurança da salvação em Jesus apenas, ele ouve este pregador que anuncia que se as pessoas comprarem aquele documento, terão uma parte dos seus pecados perdoados. Ele prega alguns sermões na igreja do Castelo de Wittenberg contra as indulgências, e no dia 31 de outubro de 1517, como é conhecido, ele pregou as suas 95 teses, ou seja, 95 declarações teológicas importantes na porta da parede, na porta do castelo, não é? Da igreja do castelo em Wittenberg. Isso desenvolveu uma discussão muito profunda. Inicialmente ele foi descartado como um monge bêbado que não sabe o que está a dizer, mas a verdade é que a imprensa já existia, e através da forma impressa as teses de Lutero começaram a se espalhar rapidamente por toda a Europa e começou a criar impacto. Do ponto de vista político também havia alguns príncipes alemães que queriam alguma liberdade em relação ao Vaticano, e aproveitaram esta oportunidade para dar, digamos, alguma ênfase naquilo que estava a acontecer. Inicialmente Lutero responde de forma muito submissa ao Papa. Ele não quer de forma nenhuma iniciar uma coisa nova. Ele é um monge, ele reconhece o Papa como líder da Igreja. Ele entende que a Igreja precisa de alguma reforma. Mas a verdade é que ele é tratado com muita aspereza por parte da Igreja, e isto faz com que a sua posição vá se tornando cada vez mais radical, e às tantas ele já não reconhece mais a autoridade do Papa acima daquilo que é a palavra de Deus. Ele diz a Bíblia, e a interpretação correta da Bíblia tem que estar obrigatoriamente acima daquilo que o Papa diz. O imperador Carlos V, percebendo a confusão que isto estava a provocar, convocou um concílio chamado Dieta de Worms, e esta reunião em 1521 iria juntar, digamos, teólogos e professores e enviados do Papa, e Lutero foi chamado com salvo-conduto. Alguns dos seus aliados disseram: não faça isso,
Também já tinha acontecido cerca de 100 anos antes, não é? Com João Hus, Johann Hus, ele foi com um salvo-conduto dado pelo imperador e acabou sendo queimado vivo como herege. Lutero esteve ali e durante semanas houve debates e mais debates. Ele foi pressionado constantemente para se retratar, ou seja, para dizer que afinal aquilo que ele tinha dito não era bem assim, que não era isso que ele acreditava, que aquilo não era verdade. Mas depois de muita luta e de uma pressão extraordinária que ele sofreu por parte daqueles que estavam presentes, Lutero acabou ficando firme na sua posição e dizendo: eu não posso mudar desta minha posição, esta é a minha posição, eu não posso alterá-la, que Deus me ajude. O risco de morte nessa altura era enorme. Realmente a expectativa de que ele pudesse ser condenado acontecia a qualquer momento. E por isso ele foi retirado da zona onde estava sendo feito o concílio e desapareceu. O imperador rapidamente o declarou herege e fugitivo e a igreja o excomungou. Na verdade, o que tinha acontecido é que ele tinha sido raptado pelos homens do príncipe Frederico o Sábio. Frederico o Sábio, já um ancião, que concordava com as posições de Lutero e entendia aquilo que ele estava a dizer, aproveitou a oportunidade para levar Lutero e escondê-lo num dos seus castelos, o castelo de Wartburg. Ali ele ficou cerca de um ano. Ele deixou crescer o seu cabelo, deixou crescer a sua barba, era conhecido como o Senhor Jorge ou o Cavaleiro Jorge, mas ele não ficou parado durante este tempo. Durante este ano de exílio ou de esconderijo, digamos assim, ele aproveitou para estruturar muito daquilo que era o seu pensamento e também para traduzir a Bíblia para o alemão. Ele achava que era muito importante que o povo pudesse ler a Bíblia na sua própria língua. Mas como não havia um dialeto, havia vários dialetos alemães, ao fazer este trabalho, Lutero acabou por ajudar a unificar, digamos, a língua alemã de uma forma muito significativa. Passado um ano ele realmente saiu dali, ele voltou a Wittenberg, continuou a pregar e claramente uma parte da Alemanha foi adotando aquilo que eram as suas posições. Estes monges deixaram a sua vida de celibato, começaram a casar-se, a deixar a reclusão, a missa foi completamente alterada na sua liturgia, deixou de haver a confissão auricular, as mudanças começaram a ser cada vez maiores e um segmento, digamos, da Europa, por causa da forma impressa como chegava até eles, aquilo que eram os ensinos, a teologia e a defesa por parte de Lutero, e não só de alguns daqueles que estavam junto com ele, pensadores importantes, como por exemplo o seu grande amigo Philippe Melanchthon, acabaram por fazer com que, em vez de haver uma reforma, houvesse verdadeiramente uma cisão. Não era mais o tentar alterar aquilo que estava dentro da igreja, era começar algo completamente novo. Lutero certamente não quereria em momento algum que a sua igreja fosse chamada de igreja luterana. Ele abominava esta ideia, evidentemente, que era a igreja de Jesus. Dentro daquilo que aconteceu ao longo deste tempo, ele foi definindo a eclesiologia da igreja, ele foi alterando aquilo que era, digamos, a organização, mas manteve a igreja muito ligada ao Estado. E como monge que tinha vindo dentro de um contexto católico, algumas coisas também acabaram por ficar parecidas com aquilo que existia no catolicismo. Mas, na verdade, tivemos um movimento completamente novo. Um homem que teve a coragem de enfrentar a maior instituição da sua época, um período em que os papas tinham o poder de definir os reis e eles eram responsáveis por coroar os imperadores. Ele teve a ousadia de enfrentar esta instituição gigantesca por causa da sua corrupção e, baseado e seguro na palavra de Deus, defender que a salvação vinha através da graça unicamente, só por Jesus e por meio da fé. E que apenas a Bíblia, apenas as Escrituras Sagradas na nossa mão eram fonte verdadeira daquilo que era a revelação de Deus e o ensino do Senhor. Certamente nós podemos olhar para a vida deste homem e perceber que ele foi um instrumento de Deus para esta mudança que a igreja precisava, este novo rumo, dando origem a todo um grande segmento da igreja cristã hoje, tanto o protestantismo como o evangelicalismo, porque as igrejas evangélicas as históricas nascem neste mesmo período e, digamos, são filhas da Reforma e aproveitam aquilo que é este movimento para se separarem da igreja romana. Lendo, mesmo que pouco, daquilo que foi a obra, o trabalho impressionante e a ousadia de Martinho Lutero, nós percebemos que estamos andando com gigantes. São vidas que nos inspiram.